Pegar de novo, de noite. Eu não tinha me tocado nessa situação até semana passada, e hoje mesmo eu me liguei, estava falando com o Raul, assim, tem que pregar à noite de novo. Daí, conversando com algumas pessoas ali, eu fiz uma pesquisa, se eu deveria ministrar a mesma mensagem que eu ministrei lá de manhã, aqui à noite, ou se eu deveria trazer uma nova mensagem que eu já tinha preparado essa semana, porque eu sabia que alguma coisa poderia acontecer. Nós temos aqui sempre uma carta na manga, né? E nessa pesquisa que eu fiz com algumas pessoas, eles me direcionaram, me indicaram, me sugeriram para que eu ministrasse a mesma mensagem de hoje de manhã, lá do Retiro dos Jovens, aqui, agora, para que todos vocês possam participar daquilo que Deus fez, uma parte do que o Senhor fez, mas daquilo que Deus principalmente quer fazer em nós, através de nós, nesse tempo. Amém? No livro de Filipenses, no capítulo 4, versículo 4, fala o seguinte: alegre-se no Senhor, alegre-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresente seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Há, obviamente, algumas mudanças, né, que não tem como a mensagem permanecer a mesma, mas eu acredito, amados, que nesse tempo que nós estamos vivendo, nós precisamos entender e compreender que andar com Jesus não significa ausência de guerra, mas em todas as guerras nós podemos contar com aquele que é soberano, aquele que tem o poder de fazer todas as coisas e venceu a tudo e tem o poder de tudo nas suas mãos. Ou seja, estar ao lado do grandioso, soberano, Criador dos céus e da terra, em todas as guerras. Amém? Vamos orar mais uma vez, amados? Feche os olhos por um instante. Senhor, muito obrigado, Pai, porque o Senhor tem poder de mover todas as coisas, inclusive as lutas, as dificuldades, as aflições que moram dentro do nosso coração. Nós conhecemos bem elas, mas nós queremos, Pai, viver a transformação que só o Senhor é capaz de nos conceder. Transformação de caráter, transformação de entendimento, transformação nas guerras, para que possamos ter a expectativa que o Senhor tem sobre nós, a transformação na nossa esperança, que nós possamos ver milagres, maravilhas, curas, restaurações de relacionamentos, de casamentos, relacionamento entre pais e filhos com pais, e possamos, na Tua presença, estabelecer a verdadeira glorificação daquele que tem o poder que está sobre todo o nome, que é o Senhor Jesus. Amém, igreja? A palavra de Deus nos deixa bem claro que nós, na presença do Senhor, andar com o Senhor não significa que nós teremos ausência de guerra, mas que em meio às guerras, Ele estará conosco. E nesse processo de estar em guerra, uma coisa que todo aquele que está em guerra deseja pela paz. Amém? É improvável alguém que está em guerra que queira permanecer em guerra, porque em toda guerra sempre há perda, sempre há energia, saúde, problemas que são gerados que nós não gostamos, nós não devemos desejar para ninguém, principalmente para aqueles que são chamados para orar pelos seus inimigos, para amar aqueles que os rejeitam, amar aqueles que são inamáveis. Esse nosso Senhor, Ele nos conduz a uma história, a uma jornada no mínimo distinta daquilo que o mundo aí fora tem sobre eles. Mas há uma paz prometida por Deus que excede todo entendimento, como nós lemos aqui no versículo 7 de Filipenses 4. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. A primeira coisa que nós precisamos entender, amados, para que nós possamos usufruir da paz que Deus tem sobre nós, ou para nós, é abrir mão de querer entender todas as coisas, querer entender aquilo que acontece conosco, querer entender com aquilo que acontece com aquele que nós amamos, querer entender as circunstâncias difíceis, muitas vezes, que nós vivenciamos, ou querer entender as tragédias, como no Rio Grande do Sul, tragédias que dizimaram famílias inteiras,
perdas irreparáveis. Nós não podemos querer entender essas coisas, porque ao querer entender todas as coisas, entender tudo, nós partimos entramos num mundo ou numa jornada onde o controle das nossas vidas, da nossa mente, está sobre as nossas mãos e não sobre as mãos do Senhor. E Ele deixa bem claro: a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Então, o segredo para viver a paz que Deus tem para nossas vidas em meio a guerras, em meio a aflições, em meio às angústias, é estar no Senhor, é abandonar o controle das nossas próprias vidas e colocar o controle das nossas vidas na mão daquele que conhece o nosso futuro, que conhece o futuro de todas as coisas, que Ele é o eu sou há 1000 anos atrás e será o eu sou no final, onde Ele estará no presente, e aí nós já estamos sem possibilidade alguma de prever o que vai acontecer conosco, sequer quando saímos daqui, quem dera no dia de amanhã, no mês que vem, e assim por diante. Ele continua tendo controle de todas as coisas, mas muitas vezes nós não entendemos o que acontece conosco, o que está acontecendo com o nosso coração, com o nosso entendimento. Bate muitas vezes desesperos por circunstâncias que vemos, a confusão nos toma por completo e continuamente, e muitas vezes nós nos vemos aflitos, angustiados, e isso nos tira, sim, a paz que possamos adquirir na ausência de guerra, mas o nosso Senhor, Ele nos garante que ao seguir a Ele, ao estar na presença dEle, ao abandonar o controle das nossas vidas e colocar sobre as mãos deles, ouvir a voz dEle, portanto, nós seguindo Ele, andando sobre a direção dEle, nós iremos usufruir de uma paz que excede todo o entendimento. Amém? O título da palavra de hoje é: vem comigo. Vem comigo, fala comigo assim: vem comigo. Amém? Agora sim, abra a sua Bíblia, se você trouxe, ou acompanhe no seu celular, no telão, no livro de Lucas, Evangelho segundo a Lucas, no capítulo 18, versículo 18. Esse texto aqui, ele tem marcado a minha visitação constantemente há pelo menos 10 dias. Eu tenho me voltado a ele, eu tenho buscado montar um cenário nesse texto, nessa parábola, e perceber que há muitas coisas que acontecem nesse texto, nessa parábola, que sem a gente entender o cenário, sem entender o contexto, nós não conseguimos perceber o que Deus quer falar conosco. Muitas vezes nós entendemos apenas alguém que dá as costas para o Senhor, porque ama as riquezas, mas é um texto muito mais profundo, é um texto muito mais edificante, muito mais vivo, e que ao longo de todas essas décadas, centenas de anos, quando ele foi escrito, ele continua falando aos nossos corações. Amém? Vamos lá então? Certo jovem importante lhe perguntou. Quem perguntou? Certo jovem importante. Ser um jovem importante naquela época representa alguém que era um discípulo de um rabi, de alguém que era um judeu bem posicionado na sociedade, alguém que certamente tinha recursos financeiros, porque o próprio título desta parábola é o jovem rico. O texto fala sobre as riquezas que ele tem, mas aqui nesse texto deixa bem claro que ele era alguém importante, alguém selecionado na sociedade, alguém que estava sobre o foco de muitos, alguém que era exemplar em outras versões. Esse jovem, certo jovem importante, lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Por que você me chama de bom? Responde Jesus. Ele de cara, Jesus já confronta ele. Respondeu Jesus: não há ninguém que seja bom a não ser somente Deus. De cara, se ele percebeu, ele está falando: eu sou Jesus, o Filho de Deus. Amém? 20. Você conhece os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honrará teu pai e a tua mãe. 21. A tudo isso tenho obedecido desde a adolescência.
Pensa no jovem aplicado, obediente, no mínimo diferenciado, importante na sociedade. A tudo isso eu tenho obedecido desde a minha adolescência. Disse ele. 22. Ao ouvir isso, disse-lhe Jesus: mas falta uma coisa ainda a você. Venda tudo que você possui, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro nos céus. Depois, venha e siga-me. Essa frase curta, no final do versículo 22, quando fala, depois venha e siga-me, o entendimento que você precisa ter é assim. Jesus falou, vai lá, abandone tudo aquilo que está dominando, a tudo aquilo que ainda você tem como um lugar de retorno, um lugar de apoio, e vem comigo. Amém? 23. Ouvindo isso, ele ficou triste, porque era muito rico. Vendo entristecido, Jesus disse, como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus? De fato, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os que ouviram isso perguntaram, então quem pode ser salvo? Os que ouviram isso, ali naquele local, havia uma multidão seguindo Jesus, havia os discípulos dele e havia esse jovem que teve acesso a Jesus. Então, quem pode ser salvo? Os que ouviram o que o jovem perguntou para Jesus. Então, Jesus respondeu, o que é impossível para os homens, é possível para Deus. Pedro então lhe disse, a multidão fez a pergunta, agora é o discípulo Pedro que faz uma outra pergunta. Nós deixamos tudo o que tínhamos para seguir. Respondeu Jesus, digo a verdade, ninguém que tenha deixado casa, mulher, irmãos, pais, filhos, por causa do reino de Deus, deixará de receber, na presente era, nos dias atuais, muitas vezes mais, e na futura, a vida eterna. Amém? Esse texto, você pode pegar diversas linhas de pensamento, ele é extremamente profundo, mas eu quero trazer um contexto onde havia um jovem importante, selecionado, um jovem exemplar na sociedade, que está em referência, está em destaque. E esse jovem chega diante de Jesus e faz uma pergunta, Senhor, Jesus, mestre, bom mestre, o que é necessário? O que farei? O que é necessário fazer para herdar a vida eterna? Jesus responde para ele. Jesus deixa bem claro para ele que para ele entrar na presença, na eternidade, ele precisava abrir mão daquilo que dominava ele e viesse com ele. Então, o fato é, entrar na eternidade não é um acesso rápido e único e momentâneo, não. É um processo, é um desenvolvimento que nós adquirimos ao longo da nossa jornada com o Senhor, como seguidores de Jesus. Vem comigo. Amém? Ele deixou bem claro, abandone aquilo que está dominando esse mundo e vem comigo. Torne-se um seguidor e na minha presença você entrará na eternidade. Então, amado, ele tem obedecido tudo. Ele responde, eu tenho obedecido tudo desde a adolescência. E ele realmente era um jovem exemplar. Ele obedecia às leis, ele tinha recursos, ele teve acesso a Jesus no meio da multidão. Ele certamente era um daqueles prodígios daquela sociedade, um daqueles meninos destacados. E ele vai até Jesus e ele faz a pergunta, só que Jesus dá a resposta para ele. Abandone tudo que está te dominando, ou venda tudo que você tem, entregue para os pobres e você terá tesouros nos céus. E depois, vem comigo. Amém, igreja? Seguir a Jesus, amados, é refazer constantemente os nossos sonhos. É passar pelo processo de refazer os nossos sonhos antes mesmo de alcançá-los, antes mesmo de realizá-los. Porque ao longo de uma jornada com o Senhor, nós passamos a conhecer algo melhor do que aquilo que a nossa expectativa, a nossa ideia, a nossa mente conseguia alcançar antes de ter a nova revelação, o novo mistério revelado e assim por diante. Eu entendo, amados,
que esse jovem, ele sonhava em entrar na eternidade, na presença do Senhor. Ele foi até Jesus. Só que ele se deparou com uma resposta que ele não gostaria de ouvir. E eu creio que nós muitas vezes, ouvimos o Senhor e nos fazemos de surdo, ou nos fazemos desentendido, porque nós não gostamos daquilo que Ele falou, ou daquilo que está sendo falado ao nosso respeito. Isso é uma coisa que mexe muito, principalmente com os pais, é você ouvir uma verdade sobre o seu filho. Um filho que faz algo errado, e você ter uma notícia desse ato errado que o filho faz, isso mexe profundamente um pai, porque ele se desempenhou, ele trabalhou, ele investiu tempo na educação, tempo de orientação, de educação, de cuidados, para que ele pudesse corresponder de uma maneira adequada à sociedade a qual nós estamos vivendo. Mas homens e mulheres, na sua adolescência, na sua juventude, têm a tendência de experimentar caminhos que não são adequados, e esses experimentos, essas ações inadequadas, muitas vezes fere os pais, fere um pai e uma mãe, fere aqueles ao qual amam esse jovem, esse adolescente. E esse jovem, esse adolescente, estavam então todos na expectativa de ele se tornar um seguidor de Jesus, de ele passar a ser aquele que iria seguir a Jesus e usufruir da presença dele. Só que, quando Jesus fala para ele, para abrir mão daquilo que dominava nesse mundo, abrir mão das suas riquezas, de tudo aquilo que estava sobre a tutela dele, ele dá as costas para Jesus. Ele dá as costas para Jesus. A palavra de Deus fala que ele sai triste por aquilo que ele ouviu, ou seja, ele não ouve o chamado de Jesus para entrar na eternidade, que era: vem comigo, abandone aquilo que está dominando você, vem comigo. O que Jesus não está fazendo aqui você não pode ter recursos. Ele está falando, você precisa abandonar aquilo que está dominando você. E ao abandonar aquilo que está dominando você, você está livre para me seguir. Amém, igreja? Então o fato, Jesus não está falando sobre dinheiro, sobre prosperidade, não é o título aqui, esse texto não fala sobre isso. Ele fala sobre o discernimento que um homem, um jovem, uma pessoa precisa ter para entrar na presença do Senhor. É estar livre, porque aquele que o Filho nos libertar, verdadeiramente sereis. Amém? Então, para entrar na liberdade ao qual Cristo nos permite viver, nós precisamos estar completamente livres de todos os domínios, de todas as raízes que esse mundo tanto investe, tanto cobra, tanto impõe sobre a nossa sociedade. Amém, igreja? Estão comigo? Jesus, então, ele chama esse jovem e ele questiona: falta-lhe uma coisa. Esta uma coisa é literalmente dar ou entregar para o Senhor a sua confiança, é abandonar o domínio, querer entender as coisas, é querer fazer as coisas do seu jeito, é entregar tudo nas mãos do Senhor e, ao seguir a Jesus, dar os passos conforme Ele irá direcionar. É literalmente: vem comigo, que eu irei te direcionar aonde nós devemos estar, o que nós devemos fazer, aonde nós iremos entrar, qual as conquistas que nós iremos fazer, e aquilo que iremos viver será de tamanha importância que será registrado no livro da vida, será registrado nesse livro que é o manual de sabedoria que o próprio Senhor manteve intacto até os dias de hoje. Amém, igreja? O jovem, portanto, queria entender, e ele, decepcionado, dá as costas para o Senhor Jesus. E nesse momento que ele dá as costas para o Senhor Jesus, uma grande confusão, ela se inicia. Uma grande confusão é gerada. A multidão não consegue compreender como que um jovem que está tão próximo de entrar na presença do Senhor, de se tornar um discípulo, que tinha feito tudo certo, que tinha sido exemplar ao longo da sua jornada, da sua vida, tinha sido separado para ser alguém que entendesse a palavra de Deus, tanto é que entendia que ele não só
ele compreendia, entendia e conhecia a palavra, como havia obedecido a ela desde a sua adolescência, que é o período de 12 anos em frente, quando os pais dão liberdade para o jovem para fazer aquilo que ele deveria verdadeiramente escolher e fazer. A partir dos 12 anos, os judeus eles passam por um ritual chamado Bar Mitzvah, que é a liberação dele para ele fazer as suas próprias escolhas. Amém? Hoje, na nossa sociedade ocidental, tem filhos com 40 anos que recebem mesada dos pais. Então, a nossa sociedade ela não percebe as profundezas dos mistérios da palavra de Deus, não entende, deu as costas para o Senhor Jesus, literalmente. Então, quando esses homens, essa sociedade, essa multidão, percebeu essa confusão armada, um olhando para o outro, como é que pode, como é que vai, o que vai acontecer agora? Quem vai ser o nosso exemplo? Quem vai ser aquela pessoa que nós podemos ter como exemplo? Quem vai ser aquela pessoa que podemos levar até Jesus para transformar um seguidor? Nós estamos aqui seguindo a Jesus, não temos essa oportunidade, não tivemos esse privilégio, e Ele que tem, Ele dá as costas, e eles com uma confusão gerada gigantesca no meio daquela multidão. E essa multidão, ela prende uma voz, ela levanta a sua voz e pergunta para Jesus: quem pode ser salvo? 27, Jesus respondeu: o que é impossível para os homens é possível para Deus. Ou seja, vem comigo. Amém? Amém, igreja? Um dos profetas que mais passou dificuldade nos tempos antigos foi o profeta Jeremias. Ele foi perseguido por vários momentos, ele foi perseguido de uma maneira muito dura, ele foi rejeitado, ele foi violentado na sua saúde, na sua saúde mental. E no momento de grande aflição, de grande angústia, ele faz ele grita de socorro: Senhor, Senhor! E Deus responde a ele. No verso 3 do Jeremias 33 está escrito assim: clame a mim, é Deus respondendo a Jeremias, clame a mim, e eu responderei, e direi a você coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. O que a mensagem, esse texto está falando aqui, amados, é que existem mistérios, existem revelações que Deus dá individualmente a todo aquele que crê, e que não fazem parte das Escrituras. Elas estão contidas nas Escrituras, só que nós precisamos, ao entender, ao nos debruçar diante dela, ao buscarmos com todo desejo a revelação de quem somos, de quem Deus é, de entender a sua estatura, o seu caráter, quanto mais mergulharmos naquilo que Deus tem para as nossas vidas, sob o ponto de vista espiritual, nós começamos a entender que há mistérios que Ele fala ao coração daqueles que o procuram. Clama a mim, e eu responderei. E direi a você coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Ou seja, o nosso Senhor jamais irá nos abandonar. Não importa a aflição, não importa a angústia, não importa a confusão que nós estamos inseridos, Ele sempre estará ali ao nosso lado. E nós estamos olhando a sociedade brasileira hoje, caminhando por uma grande confusão. Amém, igreja? Nós estamos dando passos acelerados diante de uma grande confusão que está sendo armada. Há promessas de guerra civil, há promessas de todo tipo de luta, de combates, de terras. É uma loucura a insegurança de todas as formas que estamos monitorando aquilo que está acontecendo aí fora. No entanto, diante de toda essa confusão, confusão gigantesca nos alcança no nosso particular. Às vezes uma confusão na nossa casa, no nosso relacionamento, às vezes uma confusão no nosso bairro, às vezes uma confusão na nossa casa, às vezes uma confusão na nossa rua, uma vez a confusão com os nossos filhos, que você precisa tomar uma posição, e ao tomar uma posição você pode ferir alguém e ser condenado, julgado e ser colocado numa cadeia por defender os seus filhos numa confusão gerada. Então, a sociedade ela está sobre uma opressão sem tamanho, que somente o Senhor é capaz de nos conduzir nesse ambiente de grande aflição que está sendo apontado de todos os lados.
Há um lugar seguro, e esse lugar seguro de refúgio somente é o nosso Senhor. Somente nele nós iremos ter respostas diante de perguntas que nós não iremos conseguir ter respostas. Somente nele nós conseguiremos ter a convicção daquilo que precisa ser feito, porque nós iremos estar no meio de guerras, no meio de aflições, de confusões, e se nós não olharmos para o Senhor, olharmos fitos para o alvo, nós iremos entrar num ambiente de confusão mental interna nossa, e assim nós não conseguiremos dar passos adequados quando nós ouvimos a voz do Pai. Então, para que você não perca a expectativa ou a esperança daquilo que está por vir, você precisa, em meio à confusão, olhar para o Senhor, confiar nele e encontrar essa paz que excede todo o entendimento. Amém, igreja? Seguir Jesus, amados, nos leva a passar por um processo de santificação. Seguir a Jesus nos leva a passar pelo processo de renúncias daquilo que não nos convém, aquilo que não faz parte da jornada, o peso extra na mochila. Nós sabemos que aqueles que fazem longas jornadas, eles carregam na sua mochila no máximo 13 quilos. E aqueles que são mais leves, os mais magrinhos, no máximo 8 quilos. Porque se carregar mais peso do que isso, as pessoas não irão conseguir dar continuidade a essa jornada, irão sucumbir, ou seja, irão desistir dessa jornada. Os soldados que vão para as guerras antigas, hoje as guerras mudaram muito, eles levavam mochilas com alimentação, com resgate, que podiam fazer grandes jornadas a pé, e eles conseguiam manter aquele peso por causa daquilo que havia sido previamente avaliado como o máximo que alguém pudesse passar por uma jornada carregando aquele peso ao qual havia sido definido. Mas nessa jornada, desse processo de encontros com o Senhor, de busca à presença de Deus, não somente iremos passar pelo processo de santificação, de abandono daquilo que não nos convém, mas também de mortificação da carne, de abandonar o eu, de combater os desejos da nossa carne que nos leva para longe da presença do Senhor. Desejo da carne que nos leva a fazer escolhas indevidas, inadequadas, e escolhas essas que o Senhor, Ele não se agrada. E ao não se agradar, você, sem perceber, você pode dar as costas para o Senhor. Amém? E o pecado, amados, a decisão inadequada ou que fere a santidade do Senhor, nos leva para longe dele. E Jó, ele teve a revelação quando ele passou por um processo de profunda angústia, de perder seus filhos, sua casa, perder seus bens. Ele, no momento que Deus revela para ele que o Senhor, eu permaneço na tua presença, meus amigos quiseram me ajudar, só piorar a situação, a minha esposa querendo fazer com que eu abandonasse a tua presença, abandonasse a minha vida, eu estou aqui nessa condição, mas eu prefiro andar com o Senhor do que te ouvir falar. Ou seja, eu prefiro te seguir de perto do que simplesmente ouvir que há um Deus que é capaz de fazer todas as coisas. E esse Deus, Ele está nos convidando a viver dessa forma, a andar com Ele, e não de somente ouvir falar. Amém? E a maneira que você tem para viver assim, é você abandonar a omissão de encontrar a tua verdadeira identidade, que é quando você lê e estuda aquilo que Deus escreveu já sobre você. Amém? E a partir de quando você começa a estudar sobre a sua vida, sobre as suas promessas, você passa a entender também quem Ele é, e assim você confia cada vez mais nele, você dá passos cada vez mais firmes em direção daquele que te chamou. Vem comigo. Amém, igreja? Amém, igreja? Mas, se nós não nos arrependermos, amados, e abandonarmos o pecado, o que é uma ofensa para Deus, voltamos a dar as costas, ou damos as costas para o Senhor Jesus. Ou seja, quando nós nos arrependemos, quando nós abandonamos o pecado, nós estamos capacitados a seguir a Ele. Quando nós não nos arrependemos, quando nós permanecemos dando as costas para o Senhor, nós abandonamos essa jornada de seguir a Ele, de andar com Ele, passamos a ouvir, sim, sobre Ele, mas na presença dEle nós não entramos. Mas existem 3 exceções.
Essas 3 exceções, elas são difíceis, são verdades difíceis, mas que eu creio que Deus tem a necessidade de trazer essa verdade para nós essa noite. A primeira exceção, quando você não consegue mais entrar na presença do Senhor, ou seja, você consegue entrar na presença do Senhor quando você se arrepende, mas existe 3 exceções que você não consegue mais voltar a entrar na presença do Senhor. A primeira delas, quando você blasfema contra o Espírito Santo, ou seja, quando você dá o crédito a demônios aquilo que o Espírito Santo está fazendo. É algo sério. Amém? Segundo, está lá em Mateus 12, 31. Segundo, é o pecado de não perdoar. Coloca, por favor, no telão. Mateus 6, versículo 14. O pecado de não perdoar. Você sabia que o pecado de não perdoar faz de você alguém que não será perdoado? Pois, se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. 15. Mas, se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará a ofensa de vocês. Há necessidade de nós buscarmos avaliar as nossas vidas, se há algo que ainda passa pela dificuldade de liberar perdão ou de ser perdoado, da necessidade urgente de nós resolvermos isso. Jesus está voltando e essa questão pode ser um problema sério para você. Terceiro, dar as costas ao Senhor, que é aquilo que esse jovem rico, admirável, fez. Hebreus 6:5. É quando nós passamos a ser impossíveis, quando nós passamos ao impossível, quer dizer, de ser conduzido ao arrependimento. Hebreus 6, versículo 5. Experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir. Versículo 6. Mas caíram. É impossível que seja reconduzido ao arrependimento, pois para si mesmo estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando a desonra pública. Amém? Então, há um ambiente que nós precisamos considerar como urgentes que sejam avaliados nas nossas vidas. Quando nós, sem discernimento, sem entendimento ou sem sabedoria, passamos a falar algo daquilo que Deus está fazendo como se fosse um ato de Satanás, blasfemar contra o Espírito Santo. O segundo fato é quando você fez algo ou fizeram algo com você e você não liberar perdão ou você não perdoar, esse ato faz de você que não perdoou, não ser perdoado. Amém? E o terceiro, dar as costas para o Senhor, que é considerado, segundo os teólogos mais experientes, como o verdadeiro pecadão das Escrituras, que é quando você torna-se impossível a ser reconduzido ou conduzido a se arrepender. Mas falta uma coisa, disse Jesus: se desvencilhe de tudo aquilo que está te prendendo neste mundo. Se desvencilhe daquilo que você tem a oportunidade de voltar ao seu passado, de voltar àquilo que você necessariamente precisava se desvencilhar. Foi aquilo que Eliseu fez quando ele foi posto como profeta após Elias. Primeira coisa que ele fez, queimou as suas carroças, deu os seus animais, entregou para os pobres, porque ele tinha convicção que ele não podia ter um lugar de retorno, que ele precisava viver em completa confiança ao Senhor, para que assim sendo, ele pudesse viver tudo aquilo que ele viveu. Amém? Então há um chamado de Deus para nós vivermos coisas grandiosas, mas essas coisas grandiosas, elas passam pelo desprendimento de tudo aquilo que ainda está nos prendendo nesse mundo. De confiança que colocamos nos recursos, nas economias. Assim, não, eu brigo com tudo e com todos, mas eu não tiro dinheiro da minha conta, eu vou ficar economizando, não, a minha família passa necessidade, mas eu não faço isso, não abro mão. São coisas que precisamos reavaliar. Eu não estou falando aqui que você venha se tornar um gastão,
mas que você venha dar prioridade para aquilo que é necessário. Amém? E não colocar a tua confiança nas coisas desse mundo como algo maior do que aquilo que você deve ser feito, que é confiar no Senhor, independente das circunstâncias, independente da confusão. Amém, amados? Eu digo isso, mas porque eu tenho uma convicção de que todos nós sabemos aonde nosso coração anda, aonde passeia o nosso coração. Todos nós sabemos aonde, quais são as paixões do nosso coração. E todos nós, muitas vezes, nos permitimos a viver elas. E ao viver elas, nós, sem perceber, muitas vezes, damos início a uma jornada de dar as costas para o Senhor. A viver aquilo que Hebreus 6, capítulo 5, nos mostra. Que passar a andar um caminho muito longo que nos faz incapacitados ao arrependimento. É o verdadeiro coração duro, né? Portanto, amados, a própria palavra de Deus nos fala: aonde está o teu coração, aí estará o teu tesouro. O coração, amados, desse jovem importante estava nos seus bens. E lá no segunda carta de Coríntios, capítulo 2, versículo 19, finalzinho do versículo fala: o homem é escravo daquilo que o domina. Esse jovem, capacitado, rico, ele é escravo da sua riqueza. E Jesus estava propondo para ele o quê? A liberdade. Vem comigo, eu te farei livre. Vem comigo, eu farei com que você entre na eternidade. Mas para que você entre na eternidade, você precisa abrir mão daquilo que te prende neste mundo. E essa é uma decisão difícil de ser tomada se você não entender que há um lugar de paz que excede o entendimento que Deus tem para todos nós. Há um lugar de segurança que somente Ele é capaz de nos levar. Há um lugar onde a enfermidade não nos tira a alegria. Há um lugar onde as dúvidas, elas não nos alcançam de maneira que nos façam omitir a jornada, que nos façam a caminhar em direção àquilo que foi proposto por nós desde a nossa formação no ventre das nossas mães. Portanto, amado, se você, então, pastor, eu não estou no pecado, eu não estou pecando, eu já não tenho mais nada que me prende nesse mundo, eu estou seguindo a Jesus, eu sou um seguidor de Jesus, eu estou caminhando para o céu, eu vacilo de vez em quando, nós somos pecadores, eu peco de vez em quando, mas ao discernir o erro, eu já corrijo, eu abandono esse pecado, você volta a entrar para a presença do Senhor, você fere a Ele, mas você volta, a graça de Deus se alcança, da graça de Deus você usufrui, glória a Deus por isso, amém? Mas a permissão do pecado não é a graça de Deus. A permissão do pecado é justamente aquilo que te leva a viver a confusão desse mundo, faz você perder a guerra que Deus quer gerar em você a convicção do que você será mais do que vencedor em tudo aquilo que você entrar, estando ao lado dele. Amém? Amém, igreja? E para isso eu quero entrar em duas visões que eu encontrei nesse texto, que muitas vezes nós não percebemos. E elas mudam um pouco essa jornada dessa mensagem, e elas falam muito conosco, elas tocam muita gente, porque elas falam algumas verdades que muitas vezes nós não queremos escutar, ou ao ouvir nós nos deparamos com algumas verdades em nossas vidas que nós não estamos percebendo. Duas coisas que serão presentes na vida de todo aquele que segue o Senhor: a confusão e a decepção. Amém? Esse texto demonstra, amado, toda a confusão gerada na vida daquele homem, daquele jovem, toda a confusão gerada na vida da multidão que estava ao lado dele, toda a confusão que foi gerada naquele ambiente dos discípulos que não acreditaram que aquilo acontecesse, que aquela resposta viesse para aquele menino tão especial da sociedade a qual estava vivendo. Uma confusão foi gerada.
Isso eu consigo perceber, isso você fazendo o exercício da exegese ou do mergulho sobre o texto, você consegue perceber que aquele ambiente era um ambiente de confusão, onde ninguém, um olhando para o outro, o que está acontecendo? Meu Deus do céu, como é que pode? Ele tem tudo para fazer, para viver as promessas, a presença de Jesus, seguir a Jesus, ele dá as costas, ele abandona o Senhor, o que vai acontecer? Que ele é a nossa referência, agora o que vai acontecer? Qual referência nós temos daqui para frente? A confusão estava toda gerada. A sociedade estava em ebulição, podemos dizer assim. Mas eu entendo, amados, que todo esforço que nós podemos exercer, todo esforço que nós podemos aplicar para seguir o Jesus, todo desejo que nós podemos ter de fazer a vontade do Pai, isso não implica que nós não iremos estar envolvidos em confusão. A nossa vida, ela passará por processos de confusão de tempo em tempo, ou de tempos longos em tempos curtos e assim por diante. Nós iremos passar por diversas confusões na nossa história, e esse processo de confusão faz parte daquele que segue o Senhor. Amém? Por quê? Porque até antes de você não conhecer o Senhor Jesus, você fazia parte de um exército que combatia Ele. Agora, a partir do momento que você conhece o Senhor, você faz parte de um exército que está sendo combatido por todas as hostes espirituais, por todos esses tipos de legiões, ideologias e assim por diante. Portanto, amados, quando você estiver nessa jornada com o Senhor, andando com Ele, não ouvindo falar, você perceberá confusões acontecendo, você sendo envolvido em confusões, e esse processo é um processo para aquele que verdadeiramente confia no Senhor, coloca o seu coração no Senhor, não consegue entender o que está acontecendo, mas mesmo assim, ao confiar nele, você passa a perceber, você passa a viver uma paz que você não consegue entender que você está vivendo. Como que eu posso estar usufruindo de uma paz em meio à guerra? Amém? Amém, igreja? Uma vida como seguidor de Jesus, amados, ela não é facilmente planejada. Porque o máximo que você planeje, 5 anos, 10 anos, 15 anos, por máximo que você planeje a próxima semana, você não está retirado da possibilidade de viver uma confusão amanhã, de viver uma confusão na semana que vem, de ser envolvido numa confusão na outra, daqui um mês, daqui um ano, ou daquilo que você tanto planejou. Não, daqui a 5 anos eu vou comprar um apartamento, mas ao longo desse tempo você participou ou viver algumas experiências negativas que façam com que você não tenha condições de comprar um apartamento, ou em casos críticos assim, obviamente que eu vou levar para um extremo, comprar um apartamento e quando for passar a morar, esse apartamento recebe uma placa de interditado, que vai ter que ser derrubado porque foi mal construído. São coisas que acontecem na vida da sociedade, obviamente que eu estou levando para um extremo, mas são confusões que você passa a envolver, passa a estar envolvido, que estando no Senhor, você tem a porta de saída, você tem um lugar de segurança, você tem um lugar onde você possa usufruir dessa paz que excede o entendimento. Fora da presença do Senhor, dando as costas para o Senhor, você também viverá confusão, mas nesse ambiente de confusão, você viverá a aflição, você viverá a angústia, a opressão, a depressão, segurando sozinho, sem possibilidade de suportar. Amém? Estando no Senhor, ao lado dEle, Ele te garante: eu sou o teu refúgio, eu sou aquele que te protege, estarei do teu lado até o fim dos tempos, eu estarei contigo, apenas ouve a minha voz, clame a mim e eu te responderei. Amém? Amém, igreja? A confusão acompanha aqueles que seguem o Senhor. Por quê? Isso eu fiz um paralelo ao título do retiro de jovens, que era Bilai, que era Seja Luz. Mas é uma grande verdade. Quando você passa a caminhar na luz que Cristo
resplandece em você, você passa necessariamente a combater as trevas. E as trevas irão automaticamente se opor à luz. A guerra do escuro e do claro, né? O escuro é a ausência de luz. Quando a luz entra, as trevas precisam dissipar. Mas esses ambientes sempre haverá surpresas. Por isso, precisamos estar na presença do Senhor. E eu separei alguns exemplos de ambientes que foram gerados confusões profundas na história da humanidade, mesmo com pessoas sendo direcionadas por Deus. A primeira delas foi as pragas do Egito, 10 pragas do Egito, que aquele povo hebreu que estava no Egito viveu e testemunhou tudo aquilo que estava acontecendo. As aflições também vieram sobre eles, não eram todos eles que tinham o discernimento que Moisés tinha, que Deus estava gerando aquelas pragas para que o faraó libertasse eles. E foi uma praga, foi 2 pragas, 3 pragas, e era sofrimento, uma hora era rã. Imagina você, uma hora um monte de rã, uma hora um monte de piolho, uma hora que os primogênitos começaram a morrer, uma hora o rio começou a ficar sangue, a confusão gerada, mas tudo aquilo está sendo promovido por Deus para que um propósito dele fosse alcançado. Amém? O povo foi liberto, depois, o faraó demorou muito para liberar, precisou passar por situações terríveis, inclusive perdeu seu próprio filho primogênito. Um outro caso, de alguém que passou por uma confusão muito longa, mas que ao final pode-se perceber uma família restaurada, uma família guardada, uma família que foi constituída para se tornar as 12 tribos de Israel, que é a vida de José. José, ele foi jogado no poço para morrer, foi vendido para os inimigos, foi preso na cadeia, foi caluniado, ele foi correr atrás dele, José, eu quero você. E a louca da mulher de Faraó queria acabar com ele, literalmente, e ele deitou o cabelo. Naquele ambiente, ele ficou desesperado, ele conseguiu se desvencilhar, voltou para a cadeia, foi lembrado pelo cozinheiro, foi lembrado pelos que estavam presos com ele, e ele foi sendo conduzido para diante do faraó, até o momento que ele foi usado para guardar o alimento em celeiros. Celeiros foram sendo construídos para guardar os alimentos que ele estava guardando, que Deus deu o discernimento do princípio da quinta parte. Para quem não sabe, o percentual ideal de nós guardarmos de tudo aquilo que nós promovemos de recurso ao longo da nossa jornada é 20%, você sabia? Pastor, eu ganho R$1.000. Obviamente que não vai conseguir guardar 200 pila, né? Mas pastor, eu ganho 10 mil. Aí talvez você já consiga guardar R$2.000. Amém? O percentual ideal não é o que nós vamos conseguir guardar, mas o percentual ideal é o princípio da quinta parte. A cada 10 milhos, ele fazia o quê? Guardava 2. E isso foi levando recursos, foram sendo guardados recursos em celeiros, foram sendo construídos celeiros, e no dia que veio a fome em toda a humanidade, somente o Egito, que era governado por esse homem, que passou por confusões terríveis, era aquele que tinha o alimento. Sua família passando fome, o que aconteceu? Lá foram eles para o Egito para pedir alimento. Quem que eles encontraram? O governador, o José, aquele que tinha sido vendido, aquele que tinha sido perseguido, aquele que tinha sido caluniado, aquele que tinha sido jogado no poço para a morte. Amém? Outro caso, julgamento e condenação de Jesus. Jesus, ele passou por um processo terrível de ser julgado e condenado. Por quê? Porque ele tinha um alvo, ele precisava passar por aquilo, mas a confusão gerada em torno da vida dele foi tão grande, que ele conseguiu permanecer, ele conseguiu perseverar, ele conseguiu permanecer na presença do Senhor. E o único momento na história de Jesus que ele pediu, Senhor, me ajuda, a palavra dele fala, afaste de mim este cálice, ou seja,
ele estava desesperado, foi quando ele percebeu o direcionamento, a confusão chegando a níveis tão profundos de que ele seria separado do Pai. O momento que ele mais se angustiou e ele pediu para que Deus não levasse ele àquela situação, foi quando ele sabia que ele precisava ser separado do Pai por algum tempo, que quando ele morreu, ele foi separado porque ele foi levado à morte, foi lá na profundeza das trevas, onde o Satanás achava que acabou para esse Messias, para esse Jesus aí, que fala o rei dos judeus, né? O Henri, ele, mas 3 dias depois ele volta à vida com a chave da morte, e ele venceu a morte, ele ressuscita para que eu e você pudéssemos ter acesso a ele. Aleluia! 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 Portanto, amados, nós podemos usar a Bíblia ao nosso favor. Declarar a Bíblia é simplesmente você perceber o que acontece, você pode usufruir daquilo também. Aquilo que está escrito, aquilo que está prometido, você pode tomar posse também. Amém? Por quê? Que como nós vemos que logo depois de grandes confusões, há grandes conquistas. Então, há um momento que você se encontrar no meio de muita confusão, de confusão que você não consegue entender, que você não deve mesmo querer entender, que você precisa confiar no Senhor, você precisa também, ou pode também, entrar na expectativa, ou gerar esperança de algo grandioso que está por acontecer. Amém? Amém, igreja? Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Se é para Jesus pensar melhor, não podia? Mas eu falei sobre 2 coisas, né? A primeira era confusão, a outra era decepção. Amém? A decepção nos alcança quando nós colocamos expectativas em pessoas. A expectativa sobre o jovem rico era grandiosa. Todos imaginavam que ele seria um próximo discípulo, que ele seria um exemplo do discípulo, que ele seria provavelmente levado a estar próximo de Jesus, que ele seria o segundo, mas ele deu as costas para Jesus. A decepção nos alcança quando colocamos expectativas em pessoas. O jovem rico, ele levou a decepção dos seus amigos, ele levou a decepção da multidão, ele certamente decepcionou o próprio Jesus, que esperava que ele simplesmente falasse: não, eu entrego tudo, eu elimino todo e qualquer domínio sobre a minha vida para que eu possa ser livre em Ti, Senhor Jesus. Amém? Mas ele não foi isso que ele fez, ele preferiu se entristecer, dar as costas e se tornar incapacitado ao arrependimento. Então, amados, ele era alguém importante, ele era alguém exemplar. E ao ter expectativa sobre alguém, você certamente irá se decepcionar. Você poderá se decepcionar por uma atitude minha, você poderá se decepcionar com a atitude da minha esposa, você poderá se decepcionar com a atitude do seu marido, da tua esposa, do teu filho. Nós vivemos num ambiente onde a decepção faz parte, principalmente diante daqueles que conhecem a verdade, conhecem os princípios e os valores eternos que precisam ser cumpridos, observados. E quando você vê alguém abandonando esses princípios, fazendo escolhas equivocadas, dando as costas para aquilo que Deus nos confiou, você fica triste, mas mais do que triste, você fica decepcionado. Estão comigo, igreja? E a decepção, se você não discernir, pode ser uma arma usada pelo inimigo das nossas almas para nos levar a dar as costas para o nosso Senhor, para Jesus, o Cristo, para não dar ouvidos para a grande verdade. Vem comigo. Amém, igreja? Mas o jovem rico, ele decepcionou não somente a todas essas pessoas, mas certamente ele encontrou em si, dentro de si, uma decepção. Como assim? Eu vou precisar abrir mão de tudo aquilo que eu tenho, tudo aquilo que eu conquistei para seguir a Jesus? Então, a decepção sem discernimento leva você a
a fazer escolhas equivocadas. E se ao se decepcionar com alguém, você acaba sendo encontrado num lugar onde não gera vida, mas gera a morte. Porque você acaba fazendo escolhas baseadas nas tuas emoções e não naquilo que Deus tem para a sua história, para a tua vida. Amém, igreja? Portanto, amado, precisamos ter olhos fixos no Senhor. Não permita ser dominado por nada nesse mundo. Não permita ser dominado por nada nesse mundo. Principalmente as riquezas, que é o único Senhor conhecido na Bíblia, além do nosso Senhor e Salvador. Amém, igreja? Portanto, amado, se o mundo nos envolve em confusão e a expectativa em pessoas nos leva a decepções, o Senhor, Ele nos envolve na esperança de um tempo onde não haverá mais choro, nem dor, onde você poderá usufruir da presença dEle, onde você não irá mais se decepcionar com ninguém, onde as confusões não te alcançarão mais, onde as aflições, as angústias não mais sobrevirão sobre vocês. Portanto, que você possa colocar toda a tua expectativa naquele que te chamou para ir com Ele, para entrar na presença da eternidade, para ouvir e que você possa desenvolver a capacidade de ouvir a voz dEle, para que Ele possa te direcionar, para que Ele possa encontrar em ti alguém confiável. Amém? Pois o nosso Senhor confia em cada um de nós. Somos nós que o decepcionamos, somos nós que tomamos decisões equivocadas, mas Ele continua confiando que você vai restaurar aquele que você fez de errado, que você vai perdoar aquilo que precisa ser perdoado, que você vai se arrepender daquilo que fez de errado, que você vai fazer as escolhas acertadas, que somente Ele é capaz de jamais não te decepcionar. Amém, igreja? Fecha os olhos, baixa a sua cabeça, mano.